Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, 7. Amém? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Pode assentar. Irmãos, quando a gente fala aqui, né? Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, tudo, né? Aqui a gente está falando de você esperar em Deus, confiar em Deus. Mas hoje, irmãos, a gente vive num mundo que é difícil. A gente tem família, tem emprego, tem a família, você tem filhos. É difícil da gente falar assim, mas você descansar, entregar para o Senhor, não... Mas não é isso que Deus fala. Deus fala que a gente tem que confiar. E em tudo. Não é assim, eu vou confiar nisso e aqui não. É em tudo na nossa vida. Né? Nós temos que nele fala, né, que no mundo tereis aflições, mas confia em Deus. Né? Quando nós recebemos um diagnóstico, uma notícia, muitos irmãos se desesperam. Irmão, isso é normal do ser humano, nós estamos em carne. Né? A gente passa aquele momento, mas a gente não pode permanecer ansioso, nervoso, preocupado. A preocupação, irmão, nos tira da presença de Deus. A preocupação nos afasta de Deus. Você viver preocupado, aquele irmão que não confia em Deus. Acha assim, não, eu estou na casa de Deus, eu tenho meu sonho, mas quando tem uma notícia, quando tem um problema, se desespera. Irmão, isso entristece a Deus, porque prova que você não confia em Deus plenamente. E nós temos que confiar. Se Deus fala, né, lança sobre ele toda a vossa ansiedade, todo problema, toda angústia, é você confiar em Deus. Falou, Senhor, a partir de hoje eu quero ser outra pessoa, eu quero mudar, Senhor, isso pedir todos os dias. Levantar, agradecer a Deus, falou, Senhor, a cada dia eu quero ser diferente. Irmão, quando Jesus estava no barco, que veio aquela tempestade, o que Jesus estava fazendo? Estava dormindo, né? E os seus apóstolos ali desesperados. Irmão, a gente tem que confiar mais em Deus, né? E por todas as situações. No mundo é cheio de problema. A gente estava conversando agora. Está um mundo que a gente vive com medo. Você sai, é aquela preocupação. Mas essa preocupação não pode nos afastar da presença de Deus. Essa preocupação a gente tem que confiar em Deus, porque Deus nos guarda. Irmão, Deus, Ele cuida do nosso deitar, do nosso levantar. Ele cuida do nosso dia. Se você entrega tudo nas mãos dele, Ele cuida. Mas você tem que entregar e descansar. Você tem que descansar em Deus e falar, Senhor, a minha vida, a da minha família te pertence. A minha família é do Senhor, ninguém mexe. E Deus cuida, irmãos. Deus cuida porque Ele tem prazer naquele filho fiel. É tão gostoso, né? Quando a gente tem os nossos filhos voltando assim, que tem aquele filho obediente, que obedece a Deus. Que prazer que a gente sente. Você imagina para Deus? A alegria que Ele sente de ver aquele filho obediente, que confia, que Ele fala, lança sobre mim toda a sua ansiedade, todo o medo, toda a angústia, desespero, vem diagnóstico ruim, mas fala, Senhor, Tu és o médico dos médicos. O médico me falou que eu não tenho mais vida, mas o Senhor é a vida. O Senhor é que me sustenta, que renova a cada manhã. Né? O Senhor é que nem eu... Me lembro agora, quando Daniel foi para a cova dos leões. Você imagina como a gente pensava, ele deve ter ficado abatido, triste. Não, ele foi em paz porque ele sabe no Deus que ele creu, ele sabe no Deus que ele confia. Né? E é isso que nós temos que crer, no Deus que cuida dos seus filhos. Ele tem prazer em cuidar dos seus filhos. Mas desde aquele filho que seja obediente, que obedeça a sua palavra, que a gente fala assim, mas isso aqui, eu vou ler, isso aqui não é para mim, não vou obedecer. Irmão, obedecer em tudo, que nele fala, obedecer em tudo, e ele fala, então em tudo lança a sua ansiedade. Da mesma forma que Deus ele cuida de você em tudo, você tem que confiar em Deus em tudo. Né? E a gente tem que pôr isso em prática nas nossas vidas, porque hoje é complicado, a gente vive num mundo
cheio de problemas, que os irmãos sabem, é no mundo todo. Mas isso, irmão, infelizmente, é o começo de tudo, porque Jesus está voltando. Nós, crentes, não podemos ficar preocupados com isso, porque Deus está voltando, é os sinais. Ele está falando, irmãos, eu estou voltando, eu estou vindo, se prepara, ó igreja. Se prepara, ó igreja. Deus está falando, eu estou voltando. E tem muita gente preocupada com o mundo, com aquilo, mas nós temos que preocupar com a nossa salvação, com a nossa vida, porque essa é do Senhor e ninguém toca. Nos seus filhos ninguém toca, porque Deus, Ele é fiel. Quando Ele fala que cuida dos seus, irmãos, cuida. Vamos dormir em paz e falar, Senhor, a minha vida é do Senhor. A minha família é do Senhor, o inimigo não vai tocar. Porque o Senhor, Ele zela pelos seus, mas desde que a gente seja obediente, né? Como foi, imagina assim, você já imaginou, irmão, hoje, se falar, você pôr numa cova cheia de leões, você imagina como que a gente não ficaria? Você imagina a fé que foi tão grande de Daniel, aquela confiança, ele falou, e hoje é a mesma coisa, a gente tem que ter essa fé, essa certeza, essa convicção que Deus é nas nossas vidas. Se a gente não tiver essa convicção, essa fé, irmão, a gente não crê em Deus, a gente tem que crer. Se Deus está falando que é assim, é assim. Não podemos duvidar do poder de Deus. Irmão, Deus que nos criou, que te dá fôlego de vida, Ele não vai cuidar de você todos os dias, não vai cuidar dos seus todos os dias, Ele cuida, irmãos. Deus, Ele não deixa ficar desamparado um passarinho, não deixa faltar seu alimento. Você imagina pra gente, aquele que está aqui buscando, orando, mas desde que a gente tem aquela convicção, a certeza, não duvidar em nossos corações, não deixar o inimigo por aquela dúvida, mas esse mais, irmão, é que complica. A gente tem que ter a certeza, qualquer situação que você receber, você fala, não, meu Deus é mais do que tudo isso. O meu Deus é isso aqui e muito mais. O meu Deus é o meu poderoso, é o Senhor do Senhor. É o Deus, é o Rei do Rei, Ele é o dono do universo. Irmão, Deus, Ele pega a terra assim pela palma da sua mão. Ele fica contemplando, buscando aqueles que adoram em espírito e em verdade e confia nele. Né? E nós temos que ter essa confiança, né? De não deixar isso tirar a sua paz, não deixar aquela ansiedade, o medo, a tristeza. Isso a gente sente que é ser humano, mas a gente não pode isso permanecer. Não podemos isso deixar tirar a tua comunhão, nem de deixar você tirar essa intimidade, essa paz que Deus nos dá. Que Deus, Ele dá paz, Ele dá alegria. Ele te renova a cada manhã, Ele tira toda angústia, é só a gente pedir e buscar. Amém, irmãos? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.